A nova pedagogia. Em que consiste essa pedagogia que se revela menos bem-sucedida nas comparações internacionais? Em poucas palavras, consiste na ideia de que seria possível dar uma educação a alguém sem que o receptor tivesse de se esforçar. Essa ideia se combina com outra, que pretende que não seja o conteúdo da educação que importa, mas sim aprender uma série de métodos. Essas noções seduziram pais e governos em muitos países ocidentais. Outra maneira de explicar essa nova pedagogia é descrevê-la com a ajuda de um exemplo. A Suécia tem a vantagem de ser um país pioneiro na introdução da nova pedagogia, e um exemplo bastante puro, no sentido de que tinha um bom nível econômico e educativo e havia gozado de muitos anos de paz social quando os políticos decidiram utilizar a educação para tornar o país ainda mais igualitário. No fim dos anos 60, introduziu-se a escola compreensiva obrigatória até a idade de 16 anos. Ao mesmo tempo, a meta principal da educação passou a ser a convivência e não a aprendizagem. O novo ideário era composto de vários fatores, dentre os quais o fundamental era uma certa ideia da igualdade. A igualdade deve ser obtida mediante a organização da sala de aula, utilizando os métodos modernos e ativos. A ideia inclui incorporar também alunos com sérios problemas de conduta e de aprendizagem, com que se perturba a necessária tranquilidade para poder estudar. O trabalho foca mais o método de estudo do que o conteúdo. Supostamente, aprender métodos funciona como um atalho para os alunos. Em vez de encher o cérebro com detalhes desnecessários, os alunos acumularão instrumentos para poder resolver dúvidas no futuro. Centrar-se-á nos métodos e não nos conteúdos é considerado uma modernização e uma maneira mais eficaz de usar o tempo dos alunos e o dinheiro do Estado. Essa ideia tem consequências para a formação docente porque significa que já não é tão importante estudar as matérias quanto a maneira de ensinar a didática. Uma nova teoria psicológica e filosófica está na origem dessas mudanças. O construtivismo é uma teoria que afirma que o conhecimento do ser humano consiste numa construção de ideias e estruturas no cérebro. Tudo o que sabemos está guardado no cérebro. Entretanto, os pedagogos construtivistas vão mais longe, porque negam a existência de uma realidade independente da percepção e da vontade humanas. Creem que todo conhecimento é uma invenção, uma criação sem relação com uma realidade objetiva. Daí a conexão com o politicamente correto, porque se considera que o que se diz é o que existe. Mudando a denominação, muda a realidade. Em vez de aprender o máximo possível, o foco é que o aluno entre em contato com certas ideias e não com outras. O enfoque está mais em mudar o presente e o futuro do que em estudar o presente e o passado. Ao mesmo tempo, o sentido de aprender é redefinido como o aluno ser ativo e livre, construindo seus próprios conhecimentos. Questiona-se a relação entre ensino e aprendizagem. Educação deve ser autoeducação, e se introduz uma separação entre aprendizagem e ensino privilegiando o primeiro termo. Ademais, com o argumento de que a mudança cultural é rápida, também não se dá muita ênfase ao aprendizado de certos conhecimentos, pois o centro da nova pedagogia passa a ser a expressão da própria personalidade do aluno, tal como se revela através de diferentes projetos. É difícil organizar uma sala de aula na qual se juntam alunos tão diferentes e na qual cada um deve criar seu próprio conhecimento e se expressar. A nova tarefa do professor é propor exercícios que atraiam e ocupem os alunos. É contraditório ter um currículo com conteúdo se ao mesmo tempo se convida os alunos a expressarem-se e a escolher o que querem estudar. Isso explica o fato de os currículos falarem cada vez mais de métodos e de valores do que de conteúdos. Aumenta, além disso, a ênfase no direito do aluno a ser diferente e no respeito que a escolha lhe deve. Já não se fala do dever do aluno de estudar e de se comportar bem, mas da obrigação da escola de se adequar à vontade e às necessidades especiais do aluno, ainda que este não tenha se esforçado para estudar. Os reformadores seguem um pensamento que poder-se-ia chamar de teoria do entorno, que consiste em os alunos com problemas
deverem se misturar entre os alunos com mais facilidade, porque assim aqueles aprenderão mais e melhor. Em outras palavras, a escola deve servir em primeiro lugar aos alunos com problemas, e os bons estudantes devem servir como um entorno favorável para o desenvolvimento de outros alunos. Em conexão com a teoria do entorno, é significativa a ideia da aquisição em vez de aprendizado, ou seja, de aprender pelo mero fato de estar num ambiente. O mais importante já não é que o aluno consiga saber com o máximo de conhecimentos, mas que o resultado de todos os alunos seja o mais similar possível. Deve desaparecer o que diferenciava um aluno do outro. Todos devem estudar as mesmas matérias. O caminho escolhido é diminuir ou extinguir os deveres de casa, as notas e, em parte, as provas. Todos os alunos devem estudar ao mesmo ritmo e o resultado deve ser mais ou menos igual. Como veremos mais adiante, outros países como a Finlândia ou certos países asiáticos têm outra maneira de definir a igualdade que, como dissemos, é muito mais efetiva quanto aos resultados educativos. A nova pedagogia não se centra nos conhecimentos e os professores passam a ser simples organizadores da jornada escolar. O mais grave é que a nova pedagogia descreve e promove uma anti-escola. As escolas foram criadas com o objetivo de que os alunos aprendessem o que a sociedade havia decidido que era útil aprender. Mas qual é o propósito da escola se o aluno decide o que quer fazer? Chegaremos a ter tantas aulas quantos forem os alunos? O direito a desenvolver sua diferença mina por completo a ideia da escola e do papel do professor, que é incapaz de saber tudo que o aluno decidir, a cada momento que quer conhecer. Esse é um dos principais motivos do mal-estar existente entre o professorado. Na pedagogia tradicional, o professor apresenta e explica um conteúdo ao aluno, mas o construtivismo transforma o professor em mero facilitador. O aluno se torna o centro do processo pedagógico e, em vez de aprender uma matéria, aprende a aprender. O professor deve encontrar maneiras atraentes e lúdicas de aprendizagem, despertando a motivação do aluno. Mas depois, supostamente, o aluno aprenderá por si só. Por isso fala-se de buscar informação. Já não é necessário aprender. Diante disso surge a pergunta: como se conjuga essa suposta libertação do aluno com o onipresente ideal do igualitarismo? Não serão necessariamente diferentes os resultados dos alunos ao se proceder assim? Sim, sem dúvida serão diferentes, mas o problema se resolve conferindo a todos os resultados um valor similar. Do que se pode deduzir a presença, nessa pedagogia, de um desprezo latente pela cultura, porque se considera que qualquer aluno pode escolher livremente o que guardar dela, quer dizer que não se a estima muito. Assim, pelo visto, segundo a dita pedagogia, todos os alunos são capazes de desenvolver por si sós o saber que os gênios da humanidade, nas diferentes disciplinas, levaram séculos para descobrir. Essa nova pedagogia seduziu, em primeiro lugar, os pedagogos dos países com mais recursos e com habitantes acostumados ao bem-estar e à liberdade. Por isso, apesar da aparência estranha da proposta, países com tamanha tradição educativa como França, Grã-Bretanha ou Suécia acabaram lançando-se nos braços dessas novas máximas educacionais. Ainda que nem todas as reformas educacionais tenham se realizado do mesmo modo, em cada um desses países é unânime a presença desses novos princípios pedagógicos na legislação estatal, na formação docente, na formação contínua do professorado, nas publicações das diferentes editoras e na inspeção da educação. Tendo em conta tudo isso, torna-se muito difícil a resistência a esse modo original de educar. Apesar disso, alguns tentam resistir e encontramos docentes que ensinam conteúdos, ainda que não sem a sensação de estarem fazendo algo clandestino, o que certamente dificulta seu trabalho. Bom, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, divulguem o vídeo e deem joinha. E façam algum comentário aí para que o YouTube compreenda que o conteúdo é relevante e passe para mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.